Bom dia, Miguel Portas. Fala-se muito na dívida pública, na dívida do Estado. Enquanto é que o Estado paga de juros para se financiar? Sabe-se, ainda ontem os jornais falavam em muitos milhões de juros até ao final do ano. Como é que se podem explicar estes números? Bom, convém explicar do que é que estamos exatamente a tratar. De facto, trata-se de instituições financeiras, em regra bancos, que compram títulos do Estado, obrigações, e que depois querem ser remuneradas por uma determinada taxa. E, portanto, isto significa que são sempre os nossos impostos que, ao longo dos próximos anos, no caso trata-se de obrigações a 10 anos, acabarão por ir pagando a esses compradores o prémio deles terem financiado o Estado. Aquilo de que nós sabemos é que, nesta última emissão de títulos da dívida pública portuguesa, de obrigações, face à taxa de juro e aos spreads a que elas foram lançadas em março, ou seja, há 5 meses, digamos que os nossos impostos, nós contribuintes, iremos pagar mais 850 milhões de euros ao longo dos próximos 10 anos do que se tivéssemos comprado, do que se a banca tivesse comprado obrigações à taxa a que elas estavam em março. Ou então, se quisermos comparar com as taxas de emissão, da emissão de obrigações de inícios de setembro, então os compradores ganharam 30 milhões de euros, digamos assim, no espaço de 15 dias, grosso modo. É preciso dizer que isto não são compradores, pura e simplesmente. São especuladores? São especuladores, ou seja, são instituições que só aceitam comprar a esta taxa, uma taxa de 6,2, não porque o risco de incumprimento do Estado seja grande, mas porque eles podem impor ao Estado português essa mesma taxa. Ou seja, isso só não seria assim. É uma taxa superior a 6% pela primeira vez desde a adesão do euro. Pela primeira vez, é uma taxa, por exemplo, que face às emissões gregas atuais, é mais alta 2 pontos, ou à espanhola. Agora, isto só se podia explicar ou porque o risco de incumprimento fosse grande, e não é grande, e aliás a própria resposta do porquê é que o risco de incumprimento não é grande é dada pelos próprios especuladores. Ou seja, é que a procura destes títulos foi enorme. Claro, com uma taxa de juros deste tipo, que só podia mesmo ser enorme. Mas a outra razão é que a Europa hoje já tem um fundo de estabilização financeira de 750 mil milhões de euros garantidos, exatamente para acorrer a riscos ou perigos de potencial incumprimento. Portanto, não há nenhum argumento sobre o perigo do incumprimento por parte do Estado português para que as taxas estejam a este preço. O que há é especuladores. Pode-se dizer o seguinte, é que esta taxa, nomeadamente a subida dos spreads e dos seguros, digamos assim, sobre os riscos de incumprimento, poderia refletir uma outra preocupação, que é a de que a banca, o sistema financeiro, não acreditaria na saúde da nossa economia a médio e longo prazo, a 10 anos de distância. E, portanto, tinha expectativas baixas sobre essa saúde e daí exigir juros mais altos. Bom, a verdade é que esse argumento é muito interessante, mas ele prende-se basicamente com uma coisa, que é com a capacidade que a nossa economia, a economia portuguesa, tenha de, a médio e longo prazo, criar emprego e ter uma taxa de crescimento razoável e sustentada. Sucede que as medidas que podem fazer crescer a economia são completamente contraditórias com as políticas de curto prazo que estão a ser seguidas através dos chamados programas de estabilidade e crescimento. E que medidas seriam essas? Ou seja, há uma política de curto prazo que visa apenas o combate ao déficit por via da redução da despesa e da contenção e diminuição dos salários e do poder de compra desses salários, que, ao mesmo tempo, liquida as hipóteses de retoma. Eu creio que as pessoas podem perceber isto muito bem com um exemplo muito concreto. Se nós temos uma economia que cresce pouco, abaixo de 2%, e que é, portanto, uma economia que não consegue criar mais emprego do que aquele que destrói, cada novo desempregado significa um acréscimo de despesa para o Estado e uma perda de produto. Ou seja, o desemprego é o maior desperdício que o nosso país tem.
E, portanto, há uma grande discussão entre os economistas. Nós temos, por um lado, economistas catastrofistas, tipo Medina Carreira, que o que querem é venham ao FMI para nos pôr em ordem. E depois há, apesar de tudo, políticos e economistas que acreditam nas nossas capacidades para infletir as políticas que temos. Desse ponto de vista, devo dizer que as declarações de Manuel Alegre sobre o FMI foram muito certeiras. Nós temos hoje na imprensa económica um conjunto de analistas que dizem venham ao FMI, venham ao FMI, venham ao FMI. O FMI nunca fez bem a ninguém. Está para vir o primeiro país a que o FMI tenha feito bem. Mas o fundo da questão é esta. É que as soluções do FMI são soluções que querem tratar do déficit matando o doente, pondo ainda mais doente a médio e longo prazo. Ou seja, são curas venenosas. E a outra discussão, aqueles que pensam que é possível mudar isto, são aqueles que sustentam que é possível diminuir o déficit de Estado, atacando do lado da despesa a má despesa, mas atacando do lado da receita fiscal do ponto de vista da justiça social. E os dados de execução do atual orçamento português são este aspecto muito indicativos. É que nós estamos, em 6 meses de 2010, nós estamos com um crescimento das receitas do IVA acima de 10%, e, portanto, é por via da economia real que se está, apesar de tudo, a corrigir o déficit, muito mais do que do lado da despesa. Simplesmente, o IVA é o mais injusto dos impostos. Batata frita tanto come um pobre como um rico. E, portanto, o problema que nós temos é conseguir que a receita fiscal aumente, não tanto por via do IVA, mas muito mais por uma questão de justiça. Olha, que é pôr a banca portuguesa a pagar um IRC, não de 6% ou 7%, mas aquilo que deveria ser de lei, que era acima de 20%. E nesse contexto nós poderíamos ter, de facto, saídas, e eu penso que a última coisa que os portugueses podem fazer é duvidar das suas próprias capacidades para mudar a situação em que se encontram. Miguel Portas, obrigado e até para a semana. Nada.